E hoje, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 34, até o capítulo 9, verso 1, a palavra do Senhor nos mostra o que significa tomar a nossa cruz. E eu começo com essa questão aqui para você. Qual é a cruz que você tem carregado? Qual cruz você tem carregado na sua vida? Quando se fala acerca de carregar a cruz, normalmente as pessoas têm uma ideia errada sobre isso. Normalmente se pensa que a cruz é uma doença, ou a cruz é um passado, ou a cruz é um marido, ou a cruz é, enfim, alguma dificuldade que você tem na sua vida, então essa cruz que eu estou carregando, eu não vejo a hora de me ver livre dessa cruz que eu carrego. Essa ideia é uma ideia errada e que por séculos talvez tenha estado na cabeça dos cristãos. Mas a cruz não é uma doença, a cruz não é uma pessoa, por mais que você seja tentado de achar que é. A cruz não é o trabalho, a cruz não é o seu salário, a cruz não é nada dessas coisas. Quando Jesus nos incentiva a olharmos para Ele, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, uma mensagem muito importante e essencial para quem quer ser salvo estava ali. E é isso que a gente vai procurar entender hoje à noite nessa porção da palavra de Deus. Qual cruz você tem carregado? Vamos ler o texto então, a partir do versículo 34. Nós lemos assim: Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você pode seguir, Felipe, por favor? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Muito bem, então vamos verso a verso procurar entender o que cada um desses versos quer dizer para nós, começando no versículo 34, onde... Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Conforme está aqui na projeção? Verso 34, vamos lá? Então, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse é o chamado do Evangelho. Se você não sabe o que é Evangelho, é isso daqui. Esse versículo talvez seja o coração do Evangelho. Esse versículo talvez apresente para nós o que é o chamado evangélico, que não tem nada a ver com igreja evangélica. As igrejas evangélicas deveriam ser igrejas onde esse chamado fosse anunciado diariamente, mas infelizmente não é isso que a gente tem visto por aí. Mas o que é a mensagem do Evangelho? É justamente essa mensagem de que ninguém pode ser seguidor de Jesus sem compreender e observar os passos apresentados nesse versículo 34. Então entenda que ser um cristão significa seguir Jesus e não simplesmente acreditar em Jesus. Irmão, todo mundo acredita em Jesus. Tem alguém aqui que não acredita em Jesus? Levanta a mão. Se você não acredita que Jesus é vivo, que Ele existiu, que Ele foi crucificado e que Ele ressuscitou, pode levantar a mão. Se você não acredita em Jesus, a gente não vai fazer nada com você. A porta está trancada, mas pode ficar em paz. É brincadeira. Está aberta. Irmãos, levantou a mão, irmã? Não, foi só para levantar o braço. Todo mundo acredita em Jesus. Mas o que significa acreditar em Jesus? Irmãos, acreditar em Jesus não significa nada. Acreditar em Jesus não muda nada a tua situação com a do diabo. A Bíblia diz que inclusive o diabo crê, acredita, assim como todos os demônios, porque eles sabem que Jesus existiu. Então, ser cristão não significa acreditar em Jesus. Mas baseado nesse versículo, ser cristão significa literalmente seguir Jesus. E seguir é totalmente diferente do que acreditar na existência de.
Por exemplo, eu posso acreditar na existência do prefeito de Araraquara, mas não necessariamente eu esteja seguindo a ele, as suas ideologias, os seus passos, o seu programa de governo. Eu posso acreditar que um líder religioso islâmico lá na Arábia Saudita existe, e que ele está lá, orientando os seus seguidores. Eu posso acreditar, por exemplo, que aquele movimento Boko Haram na África, que tem sequestrado adolescentes e vendido como escravos sexuais, além de incendiar aldeias e fechar cristãos e botar fogo nos cristãos, eu acredito que o Boko Haram existe. Eu acredito que o líder diabólico do Boko Haram existe. Mas acreditar nele significa segui-lo? A mesma coisa serve para Jesus. Quando você diz eu acredito em Jesus, isso não faz nenhuma diferença para Deus. Se você acredita ou deixa de acreditar. Então compreenda que ser cristão significa seguir Jesus. E não simplesmente crer nele. Qualquer pessoa que queira seguir a Jesus deve compreender os pontos que estão aqui. Veja, a si mesmo negar-se, tomar a cruz e seguir. Eu não sei se esses pontos estão no slide, Felipe. Tomar a cruz, a si mesmo seguir, tá? Ok. Isso. A si mesmo negar-se, tomar a cruz e segui-lo. Então vamos tentar entender o que significa cada um desses passos. A si mesmo se nega. Quando ele diz, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. O que significa a si mesmo se negar? Primeiro ponto, meus irmãos, é olhar para o passado e arrepender-se. Você quer seguir a Jesus? Porque acreditar você e o diabo acredita. Mas você quer seguir Jesus? Primeira coisa, você tem que negar a você mesmo. Como é que você nega a você mesmo? Bom, uma das maneiras é você olhar para a sua vida, por exemplo, para o seu passado, e começar se arrependendo de tudo que você fez até hoje. Eu não estou disposto a me arrepender, então você não está pronto para seguir Jesus. Tal como aquela jovem senhora que viveu uma vida totalmente promíscua. Então ela começou a frequentar a igreja, achou a música muito legal, o pastor muito legal, a comida que dava no final do culto muito legal. E aí então ela quis ser batizada. E aí no dia do batismo, antes do batismo, ela deu a profissão de fé. E na profissão de fé ela contou a história dela, chegando até ali. E aí ela contou dos casos que ela teve, dos amantes que ela teve, da vida de prostituição que durante um período da vida ela viveu. E ela contou todas as desgraças que ela viveu na história. E aí então ela falou, é isso pastor, e devolveu o microfone para ele. Aí o pastor falou, mas você se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus, porque você está professando a sua fé, não é para contar a sua história apenas. E ela diz, não pastor, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. O que eu fiz está feito. Eu não me arrependo. Mas eu acredito em Jesus. Uma pessoa dessa está seguindo a Jesus? Ela quer ser batizada. Ela pode ser batizada? Que sinal há de que ela é cristã só porque ela acredita em Jesus? Meus irmãos, existe hoje no mundo a ideia de que arrependimento é defeito. Orgulho é virtude. Você tem que ter orgulho. Cadê teu orgulho? Não baixa a cabeça não, levanta a cabeça. Orgulho. Você tem que ter orgulho de quem você é. Não se arrepende de nada do que você fez. O que você fez está feito. Bola para frente. Deixa o passado para trás. Vamos começar. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que o nosso passado, ele está escrito. Embora ele não exista mais, ele conta. Tal como aquela pessoa que você atropelou na rua, beleza, já passou 3 dias. E aquele atropelamento deixou de existir. Você não continua atropelando por 3 dias. Já foi, mas o que você fez está feito. E existe, tem alguém machucado e você vai pagar pelo que você fez. Opção de socorro. Então, quando nós cometemos coisas no nosso passado, embora ele está lá atrás, primeira coisa, se eu quero seguir Jesus, é olhar para Ele e negá-lo. Arrependendo-me do que eu fiz. Olhando para trás e dizendo o seguinte, olha, o que eu fiz, se pudesse não ter feito, eu não teria feito. Então eu quero me arrepender do que eu fiz. Isso é negar o passado. Negar o passado não é dizendo, não, eu não fiz nada daquilo, não, eu não sei o que você está falando, não, eu não passei por aquela rua, não, eu não olhei para aquela mulher. Não é isso negar o passado. Mas é olhar para aquilo que você fez e dizer, Senhor, me perdoe, Senhor. Eu errei. Eu não, aqui é a negação, eu não deveria ter feito o que eu fiz. A si mesmo negar-se significa olhar para o passado e rejeitá-lo.
E não olhar para ele com certo saudosismo. Ah, os tempos em que eu estava no mundo, os tempos em que eu tinha cabelo comprido, em que eu pogava no meio dos punks e fazia isso e fazia aquilo. Ah, os tempos de... E aí você começa a lembrar do passado com aquele brilho. Aí eu me converti. Aí eu fiquei na igreja, aí eu estou hoje aqui. Deveria ser o contrário. Quando a gente lembra do passado, nós deveríamos lembrar dele com tristeza, com vergonha do que a gente fez, do que a gente falava, do que a gente curtia. E quando a gente começa a falar da nossa vida hoje com Deus, isso deveria trazer brilho aos nossos olhos. Isso significa então que negar a si mesmo é olhar para o passado e dizer, eu não quero ser a pessoa que eu fui até hoje. Porque a pessoa que eu fui até hoje não trouxe felicidade no meu coração. Essa pessoa que eu sempre fui me encheu de frustração, decepção. E aí, como um banana que eu sou, eu começo a botar a culpa na minha tristeza nos outros. Não, eu sou infeliz, por causa da pessoa com quem eu casei. Se eu tivesse conhecido a Deus antes. Se eu tivesse orado mais. Se eu tivesse pensado 2 vezes. E aí eu boto a culpa nos outros. Boto a culpa em Deus. Ou, mas se eu conhecesse a Deus antes eu não teria feito aquilo. Mas eu fiz aquilo porque a pessoa me levou a fazer aquilo. E aí eu começo a justificar os meus erros do passado. Erros não se justificam. Erros se confessam. Erros se rejeitam. Mas eu não posso rejeitar um erro até que eu o coloque diante da cruz. E diante de Jesus e diga, Senhor Jesus, me perdoe, eu fiz isso. Não importa quem me provocou a fazê-lo. Senhor, eu traí, eu adulterei, eu forniquei, eu roubei. Mas os caras no serviço ficaram falando na minha cabeça, e se não fosse aquela situação, meu filho passando fome, eu estava vivendo nessa... Não, eu errei. Eu não posso ser como Adão no jardim do Éden, questionado por Deus, dizendo, Senhor, eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a mulher que tu me destes, ela me deu e eu comi. Eu não posso ficar botando culpa em ninguém. Isso não é arrependimento. Isso não é negar a si mesmo. Isso não é seguir a Jesus. Ficar botando a culpa nos outros é um sinal do homem caído e não do homem arrependido. É um sinal do homem que simplesmente acredita em Jesus, mas que não está seguindo Jesus. E o terceiro ponto do que significa negar a si mesmo é olhar para o futuro e entregá-lo. Você olha para o passado e o rejeita, deixando para trás, não olhando para ele com saudosismo, com alegria, como se ele tivesse sido o melhor momento da sua vida, porque se foi, você não conheceu Jesus ainda, porque Jesus é o melhor momento da nossa vida, gente. Jesus é a melhor coisa, Ele é a fonte da vida. Se você não tem vida, você não conheceu Jesus, então se arrependa. Olhe para tudo que você tem vivido até aqui, não tem valido a pena. Não tem valido a pena. Cristo vale a pena. Entregar-se a Cristo muda a história, muda a vida, muda tudo. E aí então eu olho para o futuro e eu entrego o meu futuro ao Senhor. Eu nego a minha vontade, eu nego os meus planos e eu digo, Senhor, o que tiver que ser, que seja conforme a tua vontade. O meu futuro, Senhor, está nas tuas mãos. É óbvio, eu tenho planos, eu tenho sonhos. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse dessa outra maneira, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Isso é negar a si mesmo. É você cônscio de tudo que você deseja para o seu futuro, porque você tem um futuro diante de você. Ou não. Mas todos nós no nosso coração imaginamos ter. O que vai acontecer nos próximos meses, na próxima semana, talvez no próximo ano. O que vai acontecer com os nossos filhos. O que vai acontecer com os nossos netos. O que vai acontecer com os nossos vizinhos. O que vai acontecer com a nossa empresa. O que vai acontecer com a nossa vida. Na nossa cabeça, nós vivemos articulando, pensando no futuro. Mas a gente tem que lembrar que seguir a Jesus é negar a si mesmo. É negar até mesmo o futuro. Se você não nega o futuro, entregando a Jesus, você não está seguindo a Jesus. Você está só acreditando nele. Então quando você faz um plano, quando você faz um planejamento, ou mesmo um orçamento, qualquer coisa que envolva futuro, seja vida, seja dinheiro, seja família, seja profissão, seja o que for, você deve dizer, Senhor, que não seja a minha, por favor, vontade, mas a tua, Senhor. Me livra de mim mesmo, e que a tua vontade seja feita na minha vida, porque a tua vontade é boa. Ela é perfeita e ela é agradável. E até mesmo quando o Senhor disser não para mim, Senhor, me dá paz.
Me dá paz, Senhor, porque eu sei que o teu não será o melhor para mim. Mas Jesus diz que não é só negar a si mesmo. Significa tomar a sua cruz também, e veja. Tomar a cruz significa você viver como um morto. Significa render tudo a Cristo. Tomar a cruz é viver na terra certo de que está aqui somente como um peregrino. Tomar a cruz, meus irmãos, literalmente significa viver como um morto. A cruz, para um judeu daquela época, nada mais era do que uma estaca de morte. Era um pedaço de pau, símbolo de morte. Tal como alguém que hoje andasse pela rua carregando uma forca, ou aquela corda do enforcamento, ou uma cadeira elétrica, ou uma injeção letal, enfim, essas coisas que são usadas em pessoas condenadas à morte. Você imagina, por exemplo, você andar pela rua e você vê uma pessoa sentada numa cadeira elétrica de execução de condenados à pena máxima, à pena capital, pena de morte. O que você imagina? Bom, essa pessoa, ela é louca? Ou ela não vive mais? Naquela época, eu já disse isso aqui algumas vezes para vocês, qualquer pessoa em Jerusalém, Roma, Atenas, Éfeso, em qualquer lugar do Império Romano, que crucificava milhares de pessoas todas as semanas. Naquela semana santa, semana em que Jesus morreu, mais de 5.000 pessoas foram crucificadas naquela semana. A crucificação era a pena de morte comum daquela época, gente. Quando alguém naquela época via uma pessoa carregando a cruz, já sabia, essa pessoa não tem um planejamento de férias agendado para daqui 4 meses. Uma pessoa viva carregando uma cruz era uma pessoa meio viva, meio morta. Nossos irmãos, por exemplo, que têm sido perseguidos e mortos na África, na Ásia. Esses dias eu assisti aquele filme Silêncio, um outro filme do Mel Gibson, que foi meio que uma sequência. Aliás, esse não é do Mel Gibson, esse é de outro cara. Desculpa, eu me confundi aqui. Mas o filme Silêncio, que trata a história dos cristãos, missionários perseguidos no Japão, no século XV, XVI, XVII. Alguém viu esse filme? Ninguém viu esse filme? Pois vocês procurem para assistir. Vale a pena assistir. Como alguns missionários católicos, quando chegaram, porque foram os primeiros que chegaram no Japão, e ali foram perseguidos junto com todos os cristãos que viviam naquele país, no Japão, na virada do século XV para o XVI, ainda no XVII, especialmente no ano de 1633, que é quando o cenário se passa no filme, e eles eram literalmente mortos quando encontrados. E as punições iam desde colocar a pessoa no gelo, colocando água fervendo sobre ele, numa espécie de lata furada com prego, para fazer uma espécie de chuveirinho. E o cara nu ou semi-nu, naquele inverno, gelo debaixo dos seus pés, neve, e ele nu, e eles colocando aquela água fervendo, derramando como que brasa sendo caída sobre o corpo, dizendo, nega Jesus. Quando muitas vezes eles colocavam uma imagem de Jesus de bronze no chão e dizia, pisa nele, ou uma cruz e diziam, cuspa nela, dizendo que você negue a ele, que você adora Buda, e então nós iremos deixar você em paz para sua casa. E eles negaram a Jesus. Eles não negavam a Jesus. E muitos deles eram colocados em cruzes no meio das ondas. E à medida que a maré levantava, eles morriam ali afogados. Com aquelas ondas violentas batendo nele, que estavam ali crucificados. Outros, muitos que foram decapitados, especialmente em Nagasaki. E as cabeças eram penduradas ou colocadas numa espécie de estacas, formando vasos sobre uma mesa, mostrando para as pessoas que naquela cidade, pelo menos lá em Nagasaki, era isso que se deveria fazer com aquele que não negasse a Jesus. Meus irmãos, quando os cristãos viam o seu líder, ou um irmão na fé, amarrado, sendo conduzido pelas autoridades daquela região, daquela província, eles sabiam, nosso irmão está morto. Quando viam a ele carregando uma cruz, como aconteceu no Oriente Médio, em alguns países recentemente, por conta de alguns movimentos jihadistas islâmicos, que crucificaram alguns cristãos, imagino que vocês estejam acompanhando isso que está acontecendo no mundo, eles também tinham que pegar a cruz e levar até certos pontos centrais onde foram crucificados. Outros que foram colocados em jaulas, em gaiolas, e ficaram ali até morrer.
Outros que fizeram isso com crianças. E filmando, colocaram essas crianças e esses adolescentes dentro de jaulas. E afundaram eles em piscinas de 5 metros de fundura. E os afogaram vivos. Isso está tudo no YouTube. E sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu esse ano, irmãos. Quando você vê uma criança dessa entrando numa jaula, que futuro essa criança tem? Ela está viva. Essa é uma espécie de cruz. Quando você vê esses homens em países onde jihadistas crucificam cristãos, queimam cristãos, ou quando você olha para a história do próprio Japão ou da China, que durante séculos perseguiu e executou cristãos. Quando nós olhamos para esse passado, a gente sabe que os nossos irmãos que sobreviveram à perseguição, porque muitos sobreviveram, eles sabiam que uma cruz sobre as costas de um irmão na fé era símbolo de que ele estava morto para esse mundo. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, os discípulos entenderam a mesma coisa. Se você se lembrar comigo, quando Jesus disse aquelas palavras, tome a sua cruz e siga-me, ele já tinha sido crucificado? É lógico que não, ele estava vivo ainda. Então, a ideia que tem para a gente hoje cruz, os discípulos não tinham. Eles não haviam visto Jesus crucificado ainda. Os irmãos estão me entendendo? Na cabeça deles, a cruz só tinha um significado. Cristo quis que nós nos víssemos como homens mortos. Cristo quer que aqueles que o seguem se vejam como pessoas mortas para esse mundo, porém vivas para Deus. Pessoas que olham para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro e possam dizer, eu estou crucificada, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Ele vive em mim. Pessoas que olham para si mesmo e se veem como pessoas que não pertencem mais a esse mundo, mas que estão apenas como peregrinos nesse mundo. São apenas passageiros numa estação ferroviária, ou num aeroporto, ou numa rodoviária mesmo, beira de estrada. Você não mora na rodoviária, você não mora no aeroporto, você não mora naquela estação de trem. Você está ali como um peregrino, de passagem. Logo o trem chega, logo o avião decola e você vai para casa. Meus irmãos, daqui a pouco o nosso avião vai decolar. Porque aqui não é a nossa casa. Aqui não é a sua casa. E Jesus veio para te alertar isso. E entenda, não se apegue ao aeroporto, não se apegue à rodoviária, não se apegue a esse mundo como se aqui estivesse a vida. A vida está do lado de fora. A vida está do lado de lá. Onde Deus está. Onde Ele veio para nos chamar. Porque Ele sabe que aqui, na rodoviária, aqui no aeroporto, além de estarmos trancados aqui, nós estamos cegos aqui. Então imagine-se como alguém que é cego e que está dentro de uma rodoviária, imaginando que o mundo inteiro está ali. Porque você ouve pessoas falando línguas diferentes ali. Porque você conhece pessoas pequenas e grandes ali, mas você é cego. Você não tem condições de imaginar que o mundo está do lado de fora da rodoviária ou do aeroporto. Porque você sempre esteve ali. Está fazendo sentido? Jesus, Ele veio para nos chamar para uma viagem que ultrapassará as fronteiras do conhecido. Tudo aquilo que a gente pôde um dia conhecer nesse mundo ficará pequeno quando os nossos olhos se abrirem e forem curados e enxergarem o que Cristo está nos preparando para nos dar e para nos levar. Para onde é que Ele quer nos levar? Quando a gente se encontrar com Cristo, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós enxergamos algo que antes não enxergávamos. E aí então, não há outra escolha. Nós facilmente negamos toda e qualquer coisa para ganhar a vida que Ele está nos levando, que Ele está nos oferecendo. Tomar a cruz é considerar-se alguém morto. E por fim Ele diz, siga-me. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Segui-lo, meus irmãos, significa ir para onde Ele vai. Segui-lo significa tocar onde Ele toca. Segui-lo significa olhar para onde Ele olha. Segui-lo significa amá-lo a ponto de deixar tudo.
Às vezes, quando a gente faz algumas viagens na igreja, né? A gente fez recentemente pro acampamento lá em São José dos Campos. E aí, em algumas ocasiões, a gente faz aquele comboio de carro, né? Às vezes pequeno, 3, 4 carros, às vezes tem 8, 10, 12 carros, um seguindo ao outro. E aí o grande inferno do comboio de carros é o semáforo. Porque aí um vai e o outro fica. E aí a gente se desencontra. E a gente não sabe o que aconteceu. E aí vira um caos. Mas a nossa salvação é o GPS. E aí a gente marca um ponto de encontro e todo mundo se acha. Meus irmãos, o que nós fazemos para que a gente não perca um do outro? A gente não pode tirar o olho do que está na frente. Se eu estou seguindo aquele carro e o outro está seguindo o outro, é um olhando para o outro. Se eu olho para o lado e penso, não, se eu cortar por aqui, eu posso dar a volta e encontrá-los lá na frente. Mas se eu der a volta por aqui, pode ser que eu não os encontre nunca mais. Porque o combinado é seguir um ao outro para a gente chegar no destino final. Seguir a Jesus é não tirar o olho dele, irmãos. Seguir a Jesus é olhar onde ele olha, tocar onde ele toca, andar onde ele deseja andar, porque a gente é o corpo dele. É receber a mensagem que vem dele, de sua cabeça e dizer, Senhor, amém. É isso. Segui-lo significa amá-lo, a ponto de deixar tudo por ele. Veja que ser cristão é muito mais do que simplesmente acreditar em Jesus. A Bíblia diz, você acredita em Jesus? Faz muito bem. O diabo também acredita. Mas ele estremece. Porque ele sabe qual será o fim dele. Muitos hoje acreditam em Jesus, mas não estremecem. São piores do que o diabo. Eles acreditam em Jesus, mas eles não ficam com medo. Eles acham que eles são eternos. Eles acham que eles não vão morrer. Eles acham que vai estar tudo bem sempre, amém. Eles não têm a lembrança de que uma hora o coração para de bater e o oxigênio para de subir e o corpo dele é enterrado. E aí então eles se encontrarão com o juiz, o justo juiz. E aí eles vão dizer o quê? Não, mas eu acreditei no Senhor. Mas que diferença faz? Você seguiu a Jesus? Você negou a si mesmo? Você negou a sua vida? Você negou o seu futuro? Você negou o seu presente? Você considerou-se o tempo todo como alguém morto? Você esteve pronto a morrer para esse mundo e viver para a glória dele, para a vontade dele, para olhar para ele, para amá-lo e assim receber o que ele tem para te dar, para que pudesse conhecer a verdadeira vida? Você o seguiu dessa maneira? Se você disser não, ou simplesmente ficar olhando para a cara dele dizendo, Senhor, eu não sabia que era assim. Eu achava que era só dizer, eu acredito em Jesus. Ele vai olhar com você. Eu acho que com misericórdia e pena, porque eu não consigo ver Deus olhando para você de outra maneira. Mas ao mesmo tempo essa compaixão será cheia de justiça. E por causa da justiça, Ele te proibirá de viver para sempre com Ele. Porque se você não quis segui-lo aqui, você não quererá segui-lo lá. Se não houve desejo no seu coração de ser um seguidor dele aqui, não acredite. Na hora que você chegar lá, você vai ficar morrendo de vontade de seguir Jesus. Não vai. Se o teu coração não amou o Senhor aqui, você não o amará lá. Se você aqui não amava a presença dele, passar tempo com ele, você acha que quando você morrer e for para o céu, o seu coração do nada vai passar a querer horas na presença do Senhor? Se aqui você não suportava alguns minutos em oração, se aqui a palavra dele trazia sono, você acha que na hora que você morrer, como num passe de mágica, tudo vai mudar e você vai passar a amá-lo acima de tudo? Não vai. Pelo contrário. Meus irmãos, entenda da seguinte maneira. O que nós temos desse lado da existência é um pouco de Deus. Muito pouco de Deus. Quando Ele se permite dar da presença dEle a nós um pouquinho, a gente já se sente tão feliz porque a gente sente um pouquinho a presença dEle. Quando a gente sente, num momento de oração, a presença de Deus com a gente queria sentir aquilo toda hora, mas não é sempre assim. Quando num culto a gente sente que Deus falou no nosso coração, a gente queria que todo culto fosse assim, mas não é assim. Então, quando a gente sente, sentir de sentir mesmo, não é de acreditar, é sentir. A presença dEle é tão maravilhoso. Mas isso é raro. E meus irmãos, mesmo sentindo a presença de Deus, de vez em quando a gente ainda é capaz de negá-lo. A gente ainda é capaz de viver essa vida
me perdoem a sinceridade, medíocre que a gente vive, espiritualmente falando. Essa vida meia boca, na média, portanto, medíocre. A gente se contenta com tão pouco, para não dizer que a gente se contenta com nada. Tipo, se eu não orar e não ler a Bíblia, bem, tá bom, tá? Então eu me contento com nada. Há aqueles que se contentam com pouco, e essa é a média. Meus irmãos, vocês acham que quando a gente morrer, estiver na presença de Deus, como num passe de mágica, o nosso coração não vai, meus irmãos? Se um pouquinho de Deus aqui é insuportável, você imagina quando a gente estiver naquela plenitude de Deus? Vai ser mais insuportável ainda. Se aqui, chamá-lo à santidade é um negócio chato, como é que você acha que vai ser quando você estiver na presença do santo? Se aqui, o chamado ao arrependimento é uma coisa que você fica meio desconfiado, como é que você acha que será quando você estiver na presença da santidade e da perfeição? Você acha que lá você vai desejar ser santo? Meus irmãos, a presença de Deus lá será infinitamente mais insuportável para você do que ela foi aqui. Por isso, o inferno para você vai ser uma bênção. Embora um tormento eterno. Embora de lágrimas, de ranger de dentes, de sofrimento. Embora sendo um lugar onde o verme não morre, a larva não morre. Onde, embora queimado, você não é, enfim, consumido. Você sente a dor e o sofrimento como que de chamas, mas as chamas, diferente das daqui, elas não se apagam. E elas não consomem. Quem dera consumissem, e você fosse carbonizado e parasse de sofrer. Mas a natureza do fogo de lá é diferente da do de cá. O sofrimento não vai parar nunca. Mas ainda assim, o sofrimento eterno, para você será melhor do que estar na presença de Deus. Porque Deus para você é alguém insuportável. Veja que se a tua situação hoje é de olhar para Jesus como alguém que você tolera, suporta, mas não alguém que você ama a ponto de deixar tudo para seguir, você está em grande perigo. Não significa apenas acreditar. Não tem a ver com ser batizado. Não tem a ver em dizer para os outros que você é cristão ou acredita em Jesus. Tem a ver em que as pessoas vejam que o que você é hoje é diferente do que você foi no passado. Tem a ver em que as pessoas convivendo com você percebem que você não é mais aquilo que um dia você foi. Pelo teu jeito de falar, pelo teu jeito de se comportar, pelo teu jeito de sonhar. Quando você fala do futuro, quando você fala dos teus planos, sonhos do coração, as pessoas percebem, você mudou, hein? Você não era assim. As pessoas percebem que você não é mais uma pessoa cheia de cobiça, cheia de ganância, cheia de coisas que você nem sabe se você vai estar vivo. Você aprende a colocar tudo diante dele. Você aprende a dizer, se o Senhor quiser, vai acontecer. Se Deus quiser. Mas não para por aí. No versículo 35, Jesus diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Aqueles que colocam em primeiro lugar em suas vidas, se colocam, não é, em primeiro lugar nas suas vidas, vão perder as suas vidas. Aqueles que colocam suas ideias no lugar da Bíblia, do Evangelho, vão perder suas vidas. E perder a vida por Jesus aqui, talvez fosse um alerta aos discípulos de que, a partir do momento que eu começo a segui-lo, isso implicaria que eu talvez tenha que morrer crucificado. Eu acredito que os discípulos talvez entenderam isso nesse versículo. Quando Jesus disse, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. O que os discípulos entenderam naquela época perder a vida por causa de Jesus? Não tinha outra maneira de morrer naquela época senão crucificado. Se os discípulos estivessem antenados, ligados, eles entenderiam naquele momento, talvez entenderam, que Jesus estava dizendo para eles que em algum momento da vida deles eles seriam crucificados. Eles iriam perder a vida deles por causa de Jesus e do Evangelho. No verso 36 e 37 nós lemos assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Jesus ele faz a associação aqui em termos econômicos, não é? Verdades do mundo do negócio, dos negócios e as realidades da vida eterna. E os seus valores para o indivíduo. Quando ele diz no versículo anterior
O que aproveita você, homem, mulher, ganhar o mundo inteiro, ter lucro, ser bem-sucedido e perder a sua vida? Ninguém vai lembrar de você. Eles vão lembrar de você só na hora de brigar pelo dinheiro que você vai deixar. Você acha que alguém vai lembrar de você? Se liga! Eles vão se lembrar da herança. E talvez a família até vai se dividir. Se você tiver deixado alguma coisa. Porque se você tiver deixado dívida, aí que vão se esquecer de você mesmo. Não é? Se herdarem suas dívidas. Não queira achar que ganhar o mundo inteiro por causa do futuro das crianças, não é? Você acha que as crianças não precisam de um futuro? Elas precisam de Jesus. Elas precisam de um pai que as ame e testemunhe a elas do amor que o pai tem por Jesus. Elas não precisam de um pai que preparou o futuro para que elas tivessem a melhor faculdade na melhor cidade, com o melhor... Esqueça isso! Deixe para os seus filhos o seu testemunho. Deixe para os teus filhos a lembrança de que você foi um homem que negou a si mesmo, que tomou a cruz e que seguiu Jesus. Os teus filhos vão morrer. Eles vão encarar o juiz. O que você vai deixar para os seus filhos? Não vale a pena, irmãos. Os valores são outros. O que daria um homem em troca de sua alma? A resposta à pergunta desse verso aqui é nenhuma. O ser humano não pode fazer absolutamente nada para salvar sua própria alma. Agora, se você quiser fazer uma poupança para os seus filhos, tudo bem, não estou dizendo que isso é errado. Faça. Mas essa não é a coisa mais importante da vida. Se você quiser fazer alguma coisa para abençoar financeiramente a sua família, faça. Mas se isso estiver acima da sua preocupação espiritual com a sua família, desfaça. Desfaça. Seja mais pobre. Tenha menos oportunidade. Não mande para aquela faculdade. Deixe que Deus cuide e traga a provisão para um futuro melhor. Mas confie que o principal legado não é o dinheiro, não é o terreno, não é a casa, não é a faculdade, não é o curso, não é deixar o filho formado para uma profissão, mas podrificado, nem sei se essa palavra existe, no coração. É difícil dizer isso, me perdoem se parece dura a minha palavra, não é essa a intenção. Eu apenas, meus irmãos, quero chamar a sua e a minha atenção, porque eu estou cuspindo para cima aqui. E o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu estou ouvindo o que eu estou falando. E eu sei que a coisa mais importante que eu devo deixar para os meus filhos é Cristo. Aquilo que você deve deixar para os seus é Cristo. Essa não é uma exortação pastoral. Isso é uma exortação do Senhor para mim e para você, para nós. Que tenhamos um coração para ouvir. Um espírito submisso que se esvazie e diga, Senhor, me perdoe se eu fiz errado até aqui. Me perdoe se eu tive motivações erradas e me ajude a ter as motivações certas daqui para frente. Se alguma coisa eu possa fazer por eles daqui para frente. O ser humano não pode fazer nada, absolutamente nada para salvar sua própria alma. Por isso no verso 38 nós lemos, porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus faz um paralelo impressionante aqui entre decisões e consequências. A decisão que você toma hoje terá consequências na eternidade. Não é só decisões com relação à sua vida, é com relação a tudo. Inclusive o que eu acabei de dizer no versículo anterior. Se você se envergonha de Jesus hoje, a ponto de rejeitá-lo a um segundo lugar, a vida espiritual sua e daqueles que convivem com você como uma coisa que, beleza, se der, deu, se não der, o importante é o futuro das crianças. Você está rejeitando Jesus. Vocês entendem que isso é uma maneira de rejeitar Jesus? Se eu, Wilson, me preocupo com o futuro da Ana ou do Natan, financeiro, mais do que eu me preocupo com o futuro espiritual deles, eu estou rejeitando Jesus. Eu estou separando. Agora, eu não sou responsável pela salvação deles, porque ninguém pode salvar a si mesmo, nem mesmo ao outro. Quem vai salvar os meus filhos é o Espírito Santo. Mas eu e você temos a responsabilidade e o chamado, privilégio de Deus, de sermos sinais, testemunha, parábolas vivas para outros, do que significa seguir a Jesus.
Todo mundo acredita em Jesus. Não seja um pai que acredite em Jesus. Não seja uma mãe que acredite em Jesus. Que diferença você tem, mãe? Você acredita em Jesus do mesma maneira que aquela prostituta que está trabalhando agora à noite, lá na zona de prostituição, acredita. Você, pai, que diferença você tem daquele bandido que está preso porque estuprou algumas crianças? Ele também acredita. Se você for agora na cadeia, ele vai falar isso. Essa semana eu assisti uma reportagem na televisão. Foi uma entrevista justamente num bairro que existe em Campinas, que é um bairro de prostituição. E me espantou ver a forma cristã como muitas daquelas senhoras falavam de suas vidas. Sabe por que elas se prostituíam? Para dar um futuro para o filho delas. O testemunho de 2 delas na entrevista foi: não, eu estou nessa vida porque eu quero dar um futuro para os meus filhos. Meu filho hoje é isso, minha filha é aquilo, eu estou aqui não é porque eu gosto. Eu estou aqui porque eu tenho que dar um futuro para os meus filhos. Que futuro? Do dinheiro, do exemplo e de tudo que vai consigo. Porque a reportagem foi entrevistar os filhos, e os filhos olham para aquilo que é um pecado e uma desgraça na vida daquela mulher. Eu não consigo imaginar como ela pode ser feliz naquilo. E acaba legando aos seus filhos a ideia de que um pecado, na verdade, pode ser uma coisa boa. Assim, meus irmãos, o que mais importa para nós é aceitarmos Jesus e seguirmos Jesus e darmos Jesus, a ponto de que o Senhor Jesus seja tudo em nossa vida, que a gente o enxergue em todas as coisas, que a gente pense nele desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Quando a gente começa a pensar na menina que a gente vai namorar, no cara que a gente vai namorar e vai casar, eu tenho que pensar em Jesus. Quando eu começo a planejar filhos, ou quando eu começo a planejar um casamento, eu tenho que pensar em Jesus. Porque todo pecado é uma rejeição de Jesus. Tudo que eu coloco no lugar dele, de sua palavra e dos seus mandamentos, significa rejeitá-lo e não amá-lo. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece. Acreditar em Jesus? Eu desconfio que até as baratas acreditam, porque foram criadas por ele. A jabuticaba acredita. Ou talvez alguns peixes acreditem. Por exemplo, aquele peixe que engoliu Jonas, quando Deus falou, vomita, ele obedeceu na mesma hora. Diferente de muitos de nós que demoramos para obedecer, não é verdade? Eu desconfio que os peixes são mais obedientes do que a gente. Talvez porque eles tenham mais temor do que a gente. Tanto a dizer, no verso seguinte e final, capítulo 9, versículo 1, nós lemos assim, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado o reino, ter chegado o poder, com poder, o reino de Deus. Meus irmãos, quando Jesus vier em sua segunda vinda, a gente viu isso no texto anterior, não é? Quando Jesus vier em sua segunda vinda, ele vai receber a todos, mas a alguns ele vai rejeitar e a outros ele vai acolher, mas todos serão recebidos. Todos estarão... Sabe aquela frase que todos os caminhos levam para Deus? Quando alguém falar isso para você, pode concordar. Eu antes eu rejeitava, falava, não, só tem um caminho, que é Jesus. Mas não, todos os caminhos levam para Deus. O problema é o que vai acontecer com a pessoa depois que ela chegar diante de Deus. Porque todos os caminhos, todas as religiões, até mesmo do ateu, todos os caminhos que a pessoa decidir vão levá-la para a presença de Deus. Mas quando ela estiver lá, o futuro dela será destinado para tal ou para qual lugar. E aqui o que Jesus nos diz é que ele há de se envergonhar de algumas pessoas naquele dia. Ele diz que muita gente dirá para ele que pertence a ele, mas ele não vai reconhecer nenhuma delas. Eram apenas crentes, mas não seguidoras. Apenas acreditavam, mas não seguiam seus passos. O mundo está cheio de crente, mas tem pouco cristão por aí. Eles criam, mas não se negavam. Criam, mas não tomavam a cruz. E porque apenas criam, irão para o inferno. E Jesus encerra com essa promessa de que o reino de Deus estava chegando com toda a força. E que muitos dos que ouviam ali não morreriam sem que tivessem vistos fatos extraordinários relacionados à chegada do reino de Deus. O que foi a chegada com poder do reino de Deus? A crucificação do Cordeiro.
quando ele foi sacrificado. A ressurreição de Jesus, onde o poder sobre a morte foi destruído. O poder da morte foi destruído. A ascensão de Jesus, onde a promessa da segunda vinda foi assegurada. O derramar do Espírito Santo na festa de Pentecostes, uma semana mais ou menos depois da ascensão. O crescimento poderoso do reino de Jesus entre povos não judeus. O julgamento da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém, conduzido pelos romanos no ano 70, quando foi tudo destruído. Ou seja, a chegada com poder do reino de Deus. E a maioria desse pessoal que estava ali viu tudo isso acontecer. Muitos destes que estavam ouvindo Jesus falar em Marcos 8, viram tudo isso. Meus irmãos, quero encerrar. Qual cruz você tem carregado diariamente? Ou seja, qual pecado você tem negado? Contra que pecado você tem lutado? Ou a tua vida é a filosofia teológica daquele grande filósofo brasileiro, nem lembro, o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É essa a tua vida? Essa é uma filosofia de vida. Tipo, o que tiver que acontecer amanhã vai acontecer. Se for bom vai ser, se for pecado vai ser. Sem medo pelo pecado, sem tristeza pelo pecado, sem arrependimento pelo que foi o passado, sem desejo de entregar tudo para Jesus daqui para frente. Que cruz você tem carregado? Isso é carregar a cruz. É viver como alguém que não é mais daqui, que está aqui apenas como um peregrino, mas que logo decola e desce naquele lugar que é o teu lugar, que é a tua casa, e o será para sempre. Você é um seguidor de Jesus? Ou você é apenas um crente? Apenas alguém que crê nele, mas que não tem a vida transformada por ele. Para onde os seus olhos têm olhado? É para onde Jesus tem olhado? Ou é para certos lugares que Jesus jamais olharia? Por onde os seus pés, para onde os seus pés têm te levado? A quem você tem amado? Como é que você tem lidado com as aflições e as perseguições do dia a dia? Irmãos, vamos encerrar. E que Jesus molde a nossa vida. Que tudo o que a gente faz possa ser transformado pela vida de Jesus. Que Jesus seja o padrão de tudo. Que em nossa vida, em nossa história, se veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:18. Eu quero te convidar a ler comigo, mesmo assentado, essas palavras. Vamos juntos? 2 Coríntios 3:18 está aqui na projeção. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que a sua vida esteja sendo transformada pelo Espírito de Deus, à imagem de Jesus Cristo. Hoje, amanhã um pouco mais, 2018, se você estiver vivo, um pouquinho mais. Até o dia que Ele volta, ou até o dia que você vá. Que até lá, dia após dia, a sua imagem esteja sendo transformada à imagem de Jesus. E que Ele nos ajude a levar a nossa cruz, a falar da mensagem da cruz e a amar a mensagem da cruz. Amar a mensagem da cruz. Amar o convite de que esse mundo já não é mais nosso. Todo o sofrimento, toda a consequência do pecado, graças a Deus, a mensagem da cruz. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que a gente está deixando tudo para trás. A gente está deixando a vida para ganhar a vida eterna. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Teu convite. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua compaixão. E obrigado porque com essa mensagem de Jesus, com esse convite para o seguirmos, Ele estabelece um ponto de tropeço na nossa vida. Um ponto sem o qual, Senhor, nós não iremos para a Tua presença eterna jamais. E o ponto é, nenhum de nós aqui quer apenas acreditar em Ti. Nenhum de nós quer apenas crer em Ti. Não queremos ser apenas crentes. Queremos ser discípulos, Senhor. Queremos Te seguir. Segui-lo em tudo, Jesus. A gente não quer ser parecido com ninguém. A gente quer, como a gente leu nesse último verso, ser transformado à imagem do Teu Filho, Senhor Deus. Transforma-nos à imagem do Cordeiro, para a honra e glória dEle e para a nossa alegria. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.